Porque tudo, Senhor, está em tuas mãos e nós acreditamos na tua proteção. Amém, meus irmãos. Queridos, a paz do Senhor para todos. Quem puder ficar de pé, para não perder a praxe, vamos todos juntos de pé, orando ao Senhor nosso Deus. Pastor Rodrigo José, ore aqui conosco. Glória a Deus, oremos. Senhor Jesus, eterno Salvador, te agradecemos, ó Deus, por esta noite a qual o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Estamos na tua presença, Senhor, neste culto da palavra. Fala conosco, ó Pai querido, através da tua palavra, Senhor. Que possamos ser edificados pelo poder da tua palavra. Recebe, Senhor, a nossa adoração, dai-nos o crescimento, ó Pai querido, e que a tua mão, a tua graça esteja sobre as nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. Pastor Jurandir Vieira, cante conosco. Ou com a igreja, com todos nós. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 185 da nossa harpa cristã. Invocação e louvor, o título desse hino. Louvado seja Deus. Todos acharam, amém? Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós, reger, ó Deus, em paz. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar o povo e prosperar, mensagem que falar da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Que seja a nossa oração nesta noite, que Ele venha receber a gratidão do nosso coração. Aleluias. Em continuação, vamos louvar a Deus com o hino
371. Breve vem o dia. Louvado seja Deus. Está breve esse dia dele vir buscar a sua igreja. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonia deste mundo cessarão no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se o canto dos remidos do Senhor. Ó, que gozo estar em Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto, e segui-lo sempre após. Cessarão no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se o canto dos remidos do Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado. Graças a Deus. E coadefra, louve ao Senhor nosso Deus. Enquanto as irmãs estão louvando, nós também estamos dando glórias.
Glória a Deus. Vamos ouvir agora, meus irmãos, grupo do Parque Paulista e Josefina. Glória a Deus, que maravilha. Josefina e Parque Paulista, estão de parabéns. Deus abençoe os irmãos, vamos ouvir eles louvando ao Senhor nosso Deus. Som. Que as palavras mais parecem frases decoradas que Deus cansou de ouvir. Há momentos que a solidão aperta o peito e dói o coração, mas não vou desistir. Vou andar de joelhos, vou andar de joelhos. É preciso acreditar que a vitória chegará. Deus não nos deixa só. É preciso acreditar, ter coragem pra lutar. De joelhos é melhor.
Meus irmãos, vamos ouvir Cadifrá louvar ao Senhor nosso Deus. Presente seu louvor ao Senhor nosso Deus também nesta noite. Cadifrá e Madefrá, os dois grupos juntos louvando ao Senhor nosso Deus. Milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voava ao redor do trono, que voava ao redor do trono de Deus. No meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Pôde suportar todas essas maravilhas preparada para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos. Quem vencer, e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 154. O presbítero Hamilton vai louvar com todos nós. Hino de número 154. E enquanto nós louvamos a Deus com esse hino, nós vamos adorar também o Senhor com a nossa contribuição. Todos os dízimos e oferta que trouxemos, devemos entregar para a obra de Deus neste momento. E uma coisa, irmãos, que é bastante interessante, a contribuição, nossos dízimos e oferta, ela é uma bênção para toda a família. E a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar. É importante, irmãos, nós pais, dá a nossa contribuição, dá o nosso dízimo na presença dos nossos filhos. Eles têm que ter acesso a isso, para eles aprenderem também a ser um contribuinte. Tem um exemplo aqui de uma família nossa, aqui da nossa igreja, que os pais sempre foram dizimistas fiéis, e os seus filhos também foram dizimistas. Por algum motivo alguns deles ficaram afastados da igreja por algum tempo, mas eles continuaram dando o dízimo todo mês, mesmo afastados da igreja, e voltaram para a igreja, irmãos, e foram muito abençoados por Deus. Contribua e ensina também os seus filhos a contribuir. Que Deus abençoe. Irmão André, ore a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Hino de número 154. O doce nome de Jesus, a te cantar com alma cheia, proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus. Sempre louvarei de coração, agora o nome de Jesus jamais me falta seu amor. Põe a parte a minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei,
verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, o doce nome. A minha alma salva está, e neles tu te salvará, no nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus. Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo sangue de Jesus. Como disse Paulo, esse sangue que nos dá o acesso ao santuário do Senhor. O nome precioso de Jesus. Paulo disse também aos Filipenses que é o nome que é sobre todo nome. E é por causa desse precioso nome que nós estamos aqui esta noite. Mais uma terça-feira de ensino da palavra de Deus, de oração. E com certeza sairemos edificados. Deus abençoe a toda a igreja que está presente e aqueles que estão nos assistindo também. Queremos orar depois pela nossa irmã Francisca, que pede oração porque vai viajar na quinta-feira. Cadê a irmã Francisca que está ali? Deus abençoe nossa irmã. Irmã Solange também, que pede oração por sua família. Irmã Maria José pede oração pelo irmão Lorival, também que está retornando de viagem. Nosso irmão Lorival, que Deus traga em paz. Leva a irmã Francisca em paz, traga ela em paz e traga o Lorival em paz também, né? Irmã Luciana pede oração por Eliane, que os médicos também já desenganou, diz que é só um milagre. Vamos orar para que Deus alcance todos os pedidos de oração. Quantos mais precisam da oração da igreja? Eu e minha casa, vamos orar uns pelos outros. Meus irmãos, nós estamos na semana da Santa Ceia do Senhor. Nós estamos na semana da Santa Ceia do Senhor. Uma semana especial para nós, porque a Santa Ceia tem um valor muito grande e um valor muito significativo para todos nós, que cremos na morte e também na ressurreição de Jesus. Amanhã é quarta-feira, nós temos ensaio aqui do coral da igreja e da orquestra. Quinta-feira inicia um propósito muito abençoado aqui na igreja, já divulgado aqui aos irmãos. É a quinta-feira profética. Convide pessoas, convide seus amigos, venha fazer esse propósito de ser abençoado por Deus. Será uma bênção em nome de Jesus. Na sexta-feira nós temos oração aqui na igreja. Não está aparecendo na tela ali os avisos. Nós temos oração na igreja às 10 da noite, 10 horas, né? Das 10 às 0, tem oração aqui na igreja. No sábado também, às 8 da manhã, oração com as nossas irmãs. E às 15 horas, isso 8 horas no auditório. Às 15 horas nós temos a reunião para toda a liderança da igreja. É um compromisso dos nossos obreiros, não só o dirigente da congregação, mas vir os obreiros auxiliares também, diáconos, cooperadores e liderança,
para nós crescermos juntos aqui, em todos os aspectos. Precisamos que a liderança esteja presente, como sempre está, mas só reforçando e pedindo mais uma vez a cooperação de todos os nossos irmãos, que sempre fazem isso, mas é apenas um lembrete. E à noite, às 18h20, a nossa tradicional Santa Ceia do Senhor. Um momento de comunhão com a igreja. Importante você estar aqui para participar da Santa Ceia do Senhor. Não faça outro compromisso a não ser esse aí, Santa Ceia do Senhor, para toda a igreja, e com certeza será uma bênção. Como sempre, os departamentos da igreja, setorial presente para louvar o nome de Jesus. Meus irmãos, e domingo os trabalhos normal, escola dominical e a festa da família. Domingo passado tivemos um trabalho missionário, foi uma bênção aqui na sede, também informação das congregações. Vamos crescer, porque a igreja que faz missões é a igreja que cresce. Você crê assim, diga amém. Então, Deus abençoe todos que estão abraçando esse projeto, né? Que não é um projeto meu, é um projeto de Jesus, né? Jesus que disse isso. Devemos ir por todo mundo e pregar. E à noite, a festa da família. Irmãos, agora no outro final de semana, que é o final de semana do Carnaval. Quem já ouviu falar de Carnaval, diga amém. Nesse momento de Carnaval, geralmente as igrejas se mobilizam para fazer muitos trabalhos, retiros espirituais, congressos e assim por diante, né? E eu gostaria de fazer um convite especial. E gostaria que a igreja se atentasse para esse convite especial. No final de semana, inclusive, tem até uma festa no Santa Adelfa, né? Congresso dos Jovens, aquela cooperação já normal que os irmãos fazem. Mas no domingo à noite, na sede e nas congregações, gostaria que os irmãos fizessem um trabalho bastante especial de avivamento, mas na segunda-feira, os jovens e os adolescentes, gostaria que os irmãos, os pais incentivassem, para que os nossos jovens e adolescentes estivessem aqui a partir das 9h. É um acampa dentro espiritual que vai ser realizado pelos adolescentes e pelos jovens. Nós vamos estar aqui das 9h em diante. É um trabalho espiritual, busca pelo Espírito Santo, oração, aconselhamentos e mais outras atividades aí, que terá no período da noite. Na parte da manhã, eu gostaria, depois do café da manhã, eu gostaria que toda uma Madefrar e Cadifrar estivesse aqui. Nós vamos ter uma manhã de culto, de consagração, de pregação da palavra de Deus, inclusive os grupos de louvores eu gostaria que estivesse presente aqui, e vamos fazer um trabalho bastante especial. É um feriado, acredito que quase ninguém trabalha neste dia, então nesse dia nós vamos ter culto de manhã, de tarde e de noite. Você pode dizer amém? Na terça-feira, de manhã, para todos os jovens. Depois que os jovens terminar a parte da manhã, à 1h30 começa um culto para toda a igreja, na direção do Ecoadifrar. Será com todas as nossas irmãs, a partir da 1h30. Será um culto de pregar, inclusive, aquele pregador meio doido que veio domingo aqui, né? Doidinho, né? O Ronaldo, né? Você conhece o Ronaldo, Deus usa muito ele, né? E foi uma bênção. Ele vai estar aqui nesse dia, e teremos o culto então até a noite, da 1h30 até as 21h. Vai ter um lanche após. Isso é se der para comer o lanche, porque eu acho que Deus vai fazer tanta coisa que ninguém vai ter fome aqui, vai direto. Vocês creem ou não creem? Né? A igreja que quer crescer, ela tem que ter esse apetite, senão não cresce. Se achar é muito culto, é muita coisa, não cresce. Tem que gostar dessas coisas, de culto, tem que gostar dessas coisas. Então, teremos essa atividade com a Ecoadifrar, mas para toda a igreja esse culto já vai direto até as 9h. Vai ser uma grande bênção. Então,
todo mundo que canta, todo mundo que os cantores da igreja vão participar, depois fazem as escalas certinho aí, e vai ser um dia melhor do que o sambódromo. Amém ou não? Quem entendeu, diga amém. Vai ser muito melhor, você vai ser edificado, a sua família vai ser abençoada, não é? Tudo aquilo que você fazia no mundo lá, você vai fazer de forma diferente para Jesus aqui, né? Se doar para Jesus, se entregar para Ele. E principalmente os jovens e adolescentes aí, a gente precisa de levar a nossa juventude para um contexto espiritual mais elevado, não é? E com certeza Deus vai fazer isso aí. E nesse dia eu vou estar aqui, eu vou vir para a igreja, vou posar aqui e vou ficar até a noite, entendeu? Inclusive os chuveiros da igreja vão estar arrumados, viu? Cadê o Abel? Está no culto? O Ailton? Tem que ajeitar o banheiro, terminar lá para pôr chuveiro, porque quem quiser tomar banho aqui já fica direto para o culto, já pode fazer isso também, e vai ser uma grande bênção. Crente tem que gostar da igreja, você tem que sentir falta, a sua igreja tem que ser tão boa, que o dia que não tem culto, você tem que falar, meu Deus, quando vai ser o próximo culto, né? É esse sentimento que Deus tem que colocar no seu coração, nesse sentimento aí, vontade de estar na igreja. Davi disse que é melhor estar aqui do que em qualquer outro lugar. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ler a Bíblia. Atos dos Apóstolos, repetindo o que eu estou dizendo nessas primeiras terças-feiras deste ano. Nós estamos estudando a visão de Jesus, que é uma visão que transforma e uma visão extraordinária. Nós vamos ver alguma coisa no Evangelho de Lucas também depois, mas esse ano, como estamos tratando de crescimento, vamos mesclar o livro de Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos dos Apóstolos é a visão de Jesus continuada. Por isso que teve o crescimento que teve a igreja primitiva, não é? Então, se nós abraçarmos a visão de Jesus e crermos nela, vamos crescer também da mesma forma. Atos capítulo de número 5. Vamos ler o verso 42. Atos capítulo 5, verso 42, que diz: e todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém? O livro de Atos é tão importante que foi um doutor que escreveu. Doutor Lucas, o médico Lucas, que escreveu esse livro de Atos dos Apóstolos, trazendo para todos nós um crescimento extraordinário dos primeiros momentos, dos primeiros dias da igreja na terra. Na aula passada, nós falamos um pouco da perseguição no capítulo 4, porque houve um milagre no capítulo 3, que foi a cura do coxo. Aí no capítulo 4, houve uma perseguição daquele sistema que havia matado Jesus há pouco tempo, mas os discípulos, com muita intrepidez, com muita ousadia e coragem, eles prosseguiram. E no capítulo 4, no versículo 32, só repetindo o verso 31 que lemos semana passada, eles oraram ao Senhor. O verso 31 diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Aí todos foram cheios do Espírito Santo
e anunciava com ousadia a palavra de Deus. E além da oração da igreja, que era uma igreja que orava, uma igreja que anunciava Jesus, não perdia tempo com outra coisa, anunciar Jesus, eles permaneceram dentro de uma unidade muito grande, pois o verso 32 diz assim: era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas era comum. Houve uma unidade tão grande na igreja nos seus primeiros dias, que eles começaram a sentir a necessidade do próximo, a sentir a necessidade do próximo, ao ponto deles se doarem para ajudar as pessoas. Então, a unidade da igreja ali não era apenas de palavras, era uma unidade de ação, uma unidade de atitude. Eles tinham tudo em comum. Eles queriam o bem do próximo, eles queriam o bem de todos. E esse sentimento de unidade, esse sentimento de querer ajudar as pessoas, era tão grande que as pessoas, quando via certa necessidade, eles tinham coragem até de vender alguma coisa, uma propriedade, para ajudar as pessoas. Aí o que acontece? Surge no cenário, no versículo de número 36, do capítulo 4, surge um homem por nome de Barnabé. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, ou seja, o valor que foi vendido. Ele depositou aos pés dos apóstolos. Irmão, Barnabé, todos nós conhecemos a história desse personagem. Ele é uma figura de uma igreja ajudadora. Só que o perfil de Barnabé é de ajudar as pessoas de uma forma muito simples, e por que não dizer de uma forma muito pura. O objetivo de Barnabé não era barganhar. O objetivo de Barnabé não era aparecer apenas. O objetivo de Barnabé não era sobressair entre as pessoas. O objetivo de Barnabé era o objetivo puro de ajudar as pessoas. É tão verdade que você vai ver Barnabé ajudando aqui os necessitados. Você vai ver lá na frente Barnabé ajudando João Marcos. Você vai ver lá na frente Barnabé ajudando nada mais, nada menos do que Saulo. Saulo, o famoso Paulo, foi muito maior do que Barnabé, não é? Paulo foi o apóstolo da graça, não é? O homem mais importante do Novo Testamento depois de Jesus. Só que quem seria Paulo? Quem ajudou a Paulo dentro do contexto dos apóstolos foi o Barnabé. Então, Barnabé nos ensina que nós devemos ajudar as pessoas. E você pode ajudar as pessoas de muitas formas. Sabe uma forma comum que você pode ajudar alguém? E ela, de repente, não precisa nem de saber? É falar bem dela. É falar bem da pessoa. Você pode fazer com que as pessoas conquistem um emprego. Você pode
tirar uma mágoa do coração de alguém. Você pode curar alguém falando bem. Por quê? Porque quando você, automaticamente, o ser humano, ele é movido por coisas que fala. Não é? Se você ouvir falar de alguém, digamos que você não conhece a pessoa, você nunca viu a pessoa, mas você ouve falar bem dessa pessoa, você passa a admirar essa pessoa até a distância. Você passa a fazer até alguma coisa de bem para essa pessoa, de tão bem que você ouviu falar dela. O problema é que o contrário também é verdadeiro. Você pode não gostar de uma pessoa de graça. Você pode criar uma barreira e deixar de usufruir de boas coisas por você ouvir coisa que você não sabe se é verdade. Entendeu? Então, quando entra o Barnabé na história, é muito importante, porque o Barnabé, ele vai destruir maus falatórios. O Barnabé, ele vai livrar a pessoa de criar raiva das pessoas, criar mágoa das pessoas, má impressão das pessoas, porque o Barnabé é portador de boas coisas. Por isso que o nome dele significa filho da consolação. Barnabé é portador de boas notícias. Entende? Claro que existe algumas verdades que precisam de ser ditas, isso é um outro contexto. Mas você não perde em falar bem das pessoas. Você não perde em indicar as pessoas. Não precisa de ficar com medo de você perder a sua vaga, o seu lugar. Não. Porque quando você faz o bem para alguém, o mais abençoado é você. O mais abençoado é você. Entendeu? Então, é louvável a atitude de alguém quando está dentro de uma roda e ele escuta alguma coisa e fala bem das pessoas. Se ele está de frente de alguém e pode falar bem de alguém, fale. Promove o seu irmão. Ajude o seu irmão. Fale bem dele para as pessoas. Isso cria um ambiente de comunhão na igreja. Isso cria um ambiente de paz na igreja, quando você fala bem das pessoas. Você pode ter certeza, se você reunir num lugar e só falar mal, aquele ambiente vai ficar até pesado, vai ficar desagradável, mas fala bem para você ver. Começa a falar boas coisas para você ver. Até o ambiente fica diferente. Então, Barnabé ensina isso. Barnabé era o homem que falava bem das pessoas. Quando os apóstolos lá na frente não queriam receber Saulo, não, esse homem não serve, esse homem é um matador de crente, esse homem perseguia a igreja. Barnabé entrou na história. Não, esse aí teve um encontro com Jesus. Ele foi transformado, não é? Então, Barnabé, e outra coisa, você ajudar alguém, você não sabe quem vai ser essa pessoa amanhã. Tem que lembrar que Barnabé não ajudou Paulo. Barnabé ajudou Saulo. Barnabé não ajudou o grande Paulo. Barnabé não ajudou Paulo porque ele era um grande apóstolo. Barnabé não ajudou Paulo porque ele já tinha escrito as 13 cartas, se não me engano, as 13 cartas. Não. Saulo estava iniciando. Barnabé não tinha noção no que Paulo iria se tornar. O poder que Paulo teria lá na frente, a influência teológica, não é? A visão de crescimento, a abertura de igrejas, né? O grande bandeirante da igreja foi Paulo. Só que Barnabé não tinha essa noção. Barnabé não sabia onde Paulo iria chegar. Então, por isso que vale a pena você ajudar essa pessoa. Você não sabe aonde ela vai chegar amanhã. Talvez, como diz a Bíblia, o começo é pequeno, mas o futuro é grande. Então, isto é ajudar alguém, independente de troca, porque Barnabé não sabia quem ele seria no futuro. Então, ajudou de um bem comum, ajudou com um coração puro, voltado apenas para ajudar. Então, se surgir a oportunidade de você ajudar alguém, ajude. Surgir a oportunidade de falar bem de alguém, fale. Surgiu a oportunidade de defender alguém, defenda.
se você sabe da história verdadeira, se surgir uma oportunidade de você mostrar a verdade para alguém que está enganado, faça isso. De repente a pessoa não vai ficar nem sabendo, mas Deus que tudo vê te recompensará. Entendeu? Então seja um Barnabé, seja um filho da consolação, console as pessoas, não jogue mais mágoa onde já tem mágoa, não jogue mais raiva onde já tem raiva, não coloca mais desânimo onde alguém já está quase querendo se matar de tanto desanimado. Não, seja um portador da voz de Deus. Se tiver caído, através da sua vida a pessoa vai se levantar. Se tiver triste, através da sua vida a pessoa vai se alegrar. Isto é crescimento, não é? Então Barnabé gostava de investir nas pessoas. O maior investimento que a igreja pode fazer é nas pessoas. A igreja que visa um crescimento, ela tem o desejo de investir nas pessoas. Até porque, qual foi o maior investimento que houve nessa terra? Deus. Investiu quem? Investiu quem? Jesus. Você não investiu qualquer coisa. Investiu o que ele tinha de melhor. Mas investiu para quê? Para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus investiu em pessoas. Olha a visão de Jesus: eu vou morrer por pessoas. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por gente, Jesus morreu por pessoas. Então a igreja tem que investir em pessoas. Você é muito importante aqui nesta igreja, irmão. Você é uma bênção aqui nessa igreja. Você pode falar para a pessoa, diga, você é uma bênção, irmão. Diga para ele: você é uma bênção. Glória a Deus. Você é uma bênção. Glória a Deus. Você é uma bênção. E a igreja, e esse crescimento da igreja, automaticamente mexeu com o inferno. Aí você vai ver o sistema religioso amedrontando os apóstolos. Diga comigo: perseguição. Quando não dá certo a perseguição, o diabo tem uma outra arma, chamada de infiltração. Essa é mais forte. Porque o diabo, o sistema, os inimigos levantou uma perseguição. Para de falar nesse nome. Vocês estão proibidos de falar nesse nome. Nós não queremos saber mais desse nome. E até prenderam. Prenderam, foi a primeira prisão dos discípulos. Eles foram presos. Eles foram ameaçados. Eles foram perseguidos. Aí o diabo pensou assim: bom, já que eu não consegui parar eles perseguindo, eu vou infiltrar no meio deles. A estratégia é assim: se eu não posso estragar o trigo, eu planto o joio. Pronto. Pegou a frase? Não. Bom, essa frase é cara. Se fosse vender ela, era caríssima. Mas eu estou dando de graça para vocês. Entendeu? Se não dá para estragar o trigo, planta o joio. Estratégia do inimigo. Se não dá para tirar da igreja, vamos entrar dentro dela. Raposinha. Se não dá para a gente, por quê? Qual que é mais vantagem para o inimigo da igreja? Presta atenção, em estratégia de guerra, qual que é mais vantagem? Tirar uma pessoa da igreja, ou ter essa pessoa sendo um agente dela lá dentro? Hã? Qual que é mais lucrativo? A infiltração é perigosa. Então, o que acontece? O Barnabé trouxe a sua oferta, trouxe a sua ajuda para ajudar as pessoas. Aí tinha um casal lá por nome de Ananias e Safira. Quando eles viram aquilo, a Bíblia diz que o diabo encheu o coração deles. Olha que coisa. Verso 1 do capítulo 5. Mas um certo varão, chamado Ananias,
com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Ou seja, porque eles quis vender. Ninguém pediu. Foi uma coisa deles. Só que aí o que eles fizeram? Vamos ajudar só para a gente aparecer. O que acontece aqui, irmão? Existe um negócio por trás, chamado de motivação. Não é só fazer. O fazer não é o importante. O importante é o que te motivou você a fazer aquilo. Aí que está uma coisa muito forte. Todo mundo vê fazendo. Deus vê a motivação. Por que tem umas coisas que Deus não recebe? Porque Deus sabe a motivação. Então, o fazer não é importante. O importante é o que levou a fazer. Porque Deus sabe o porquê eu estou fazendo. Mesmo que as pessoas... Por isso que você não pode se prender ao julgamento das pessoas. Se aquilo que você está fazendo é sincero, é verdadeiro, e Deus sabe a motivação certa. Não, pastor, vão me interpretar errado. O problema é deles. Entendeu? O que não pode, quem não pode te interpretar errado é Deus. Pronto. Agora, eu pergunto, aonde é que Deus vai errar? Hã? Me mostra. Aonde é que quem vai errar somos nós? Eu julgo pela aparência. Não existe ninguém que não julga pela aparência. Mas pastor, não é pecado julgar pela aparência? Não, é a única coisa que você pode ver. Você não consegue ver outra coisa a não ser a aparência. A não ser quando Deus te direciona e você conhece a pessoa, tudo bem. Mas no primeiro momento, você não vê outra coisa. Você já viu o coração de alguém? Você já viu o pensamento de alguém? Você já conseguiu ler o pensamento de alguém? Então não dá. Nós somos limitados. Então, no primeiro momento, a primeira coisa que você vai ver é a aparência. E vou falar uma coisa para você, irmão. Graças a Deus que você não consegue ver. Se você assusta o que as pessoas falam, é que você não sabe o que elas pensam. É que você não sabe o que elas pensam. Então, graças a Deus que você não vê. Só que toda motivação, Deus vê. Agora, graças a Deus que Deus vê tudo. Se a tua motivação é verdadeira, continue fazendo. Se a tua... Olha, se você estiver fazendo o certo, com a motivação errada, não vai dar certo. Mas pastor, eu estou fazendo o certo. Mas qual é a motivação desse certo? Vai dar certo até um ponto. Aleluia. Mas a hora que a motivação for verdadeira, é por isso que o Paulo falou assim, o culto ele é racional. Racional, inteligência, motivação correta. Entendeu? Então Deus sabe a motivação do Caim, sabe a motivação do Abel. Nem esse Abel não, o outro, né? Deus sabe a motivação do Ananias, do Safira, mas sabe a motivação do Barnabé. A motivação do Barnabé foi verdadeira. Mas, escute outra frase forte aqui. Quando você faz uma motivação errada, você está aliada com o diabo. Pronto. Porque a Bíblia diz, vou ler o versículo, e reteve parte do preço, verso 2, sabendo também sua mulher, ou seja, uma parceria, uma dupla de dois. Ninguém pegou. Elevando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Eles levou uma parte, irmão, querendo dizer que levou tudo. Não tinha nenhum problema eles levar uma parte. Primeiro, eles não tinham nem que levar, era nada, ninguém pediu. A propriedade era deles.
ficassem com a propriedade deles. Ou então falasse a verdade, uma parte, vamos dar uma parte, pronto. Motivação correta. Mas eles quis usar algo para se promover. Ou seja, eles quis mostrar que estava fazendo algo que não estava fazendo. Verso 3. Só que aí, irmão, acontece uma ação do poder de Deus. Poder de Deus para julgamento. Disse então Pedro, verso 3. Porque encheu Satanás, ou seja, o coração deles, o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse a parte do preço da cidade. Por que vocês fizeram isso? Pedro está dizendo assim, por que vocês deram lugar a essa influência? Ou seja, escute o que eu vou lhe dizer. Eu sei, pastor, a carne é fraca, eu sei. Todos nós somos de carne. Mas a Bíblia manda você resistir. A Bíblia manda você fugir. A Bíblia manda você vigiar. Entendeu? Então, esse reter aqui é um engano. Aí o verso 4, Paulo fala assim: Pedro, guardando-o na mão não ficaria para ti? Pedro está dizendo assim, mas não é sua. Nós fomos na sua casa pedir isso. É seu. Para ti. E vendida não estaria em seu poder, ou seja, você podia ficar com o dinheiro da sua propriedade. Não precisaria de você trazer. Porque formasse esse desígnio em seu coração. Aí que está o negócio, irmão. Escute que eu vou dizer uma coisa para você entender esse negócio chamado igreja. A igreja não é feita de super-homens. A igreja não é feita de gente, todo mundo é igual. A igreja é feita de gente com defeitos, com problemas. E é por isso que nós estamos aqui. Só que tem um pastor, tem um líder, tem isso. Só que nós temos que entender uma coisa. Acima de uma liderança pastoral, acima de uma liderança humana, Deus é o dono de tudo. Então por isso que Pedro fala assim, você está pensando que esse negócio de igreja aqui é só meu? Porque vocês não estão mentindo para mim. Pedro está dizendo assim, esse negócio aqui não é um negócio nosso. Você pode me enganar, mas o Espírito Santo vocês não enganam. É por isso que tem que sair. Escute que eu vou dizer uma coisa para você. Para ser cristão de verdade tem que sair a capa da hipocrisia. Se você é santo desse jeito que todo mundo pensa que você é, glória a Deus por isso. Continua com essa santidade. Mas se isso for mentira, você está perdendo tempo. Porque Deus conhece o seu coração. Se tudo isso que as pessoas pensam de mim, de você, é verdade, glória a Deus por isso. Mas se nós estiver fazendo tipim, se nós estiver fazendo um ator aqui na igreja, e bancando uma de santo, bancando uma de profeta, bancando uma disso ou daquilo, mas não particular, Deus sabe que nós não somos, estamos perdendo tempo. Porque nós não estamos mentindo aos homens. Não estamos mentindo às pessoas, estamos enganando a nós mesmos. Estamos perdendo tempo e mentindo ao Espírito Santo de Deus. Mas a igreja que cresce é uma igreja sem hipocrisia. É uma igreja que vive na verdade. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, deixa Deus te usar, irmão. Você não sabe se a pessoa que está do seu lado é hipócrita, você não sabe. Você não sabe se essa amizade aí é tudo mentira, você não sabe. Então diga para ele, irmão, não seja hipócrita. Diga para ele, não seja hipócrita. Pronto, não seja. Aleluia. Não seja. Oh, glória a Deus. Se não é, não continua não sendo. Ou se é, para de ser. Entende? Por quê? Aí há um julgamento. Entenda que quando nós enganamos aos homens, nós estamos enganando ao Espírito Santo.
nós estamos mentindo a nós mesmos. Aí houve a morte, vocês sabem que houve um julgamento. Ananias morre. Daqui a pouco vem a Safira. Aí entra a Safira com a oportunidade de se redimir. Faz a pergunta. E a pergunta é essa. Verso 7. É a mulher, quando você ouvir essa pergunta nas dinâmicas, você vai saber. Qual foi a mulher na Bíblia que ficou viúva 3 horas? Safira. Ela ficou viúva só por um espaço de 3 horas, porque depois ela morreu também. Essa perguntinha é lá da 5ª série da Assembleia de Deus. Vamos lá. Verso 7. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Irmão, deixa eu falar. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Mentiu. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós, cuidado das alianças que você faz, hein? Sempre, porque um sozinho não faz. Tem que ter parceria. Entendeu? Um sozinho não faz, tem que ter um comunado, um balaio de gato com ele. Então disse Pedro: por que que entre vós concertaste para tentar o Espírito Santo do Senhor? Está aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, também levarão a ti. Isso aqui foi uma característica do julgamento do poder de Deus. Para quê? Porque a igreja precisa de crescer no temor. Olha o que diz o versículo de número 10, 11. Eu houve um grande temor. Você não pode servir a Deus por medo, mas com temor. Você tem que respeitar. O temor não pode fugir da nossa igreja. Não podemos crescer de uma forma que a gente não tem mais temor a nada. Temor de nada. Esse princípio não pode sair de nós. A Bíblia diz assim que o princípio da sabedoria é o quê? Temer a Deus. É por isso, escuta o que eu vou lhe dizer, alguém me interpreta de forma errada quando eu digo isso. É por isso que pastor não é fiscal de crente. Quem tem que ter temor de Deus é a pessoa. Porque quem faz as coisas por medo de alguém, o dia que esse alguém não estiver perto, ela vai fazer. O dia que esse alguém não estiver vendo, ela vai fazer, porque ela não tem temor, ela tem medo. Agora, se tiver temor a Deus, independente se tem pastor perto, porque ela não é crente em pastor, ela não é crente em pessoas, ela tem temor de Deus no seu coração. E aonde você estiver, você vai dar testemunho da luz e testemunho da verdade, por causa do temor de Deus que está no seu coração. Temor. Então, o nosso temor tem que crescer. Mas é aquilo ali mesmo, 9 horas. Misericórdia, irmão. Temor. Diga comigo, a igreja cresce quando ela teme. Não é para vir para a igreja apavorado, não, pelo amor de Deus. Isso é medo. Misericórdia, Deus vai me matar. Misericórdia, Deus vai mais. Não, não é assim, não. É ter temor a Deus. É respeitar. Pecou, se arrependa. Errou, se acerte. Temor. Não, estou fazendo errado, vou fazer agora o certo. Isso é temor. Isso é temor. Porque quando se perde o temor, faz, não sente mais nada. É a falta de temor, porque nada mais acusa, nada mais é errado, porque não existe o temor. Então, quando existe o temor, sabe o que acontece? Verso 12. Deixa eu
profetizar para vocês às 20 horas e 57 minutos do dia que é hoje? 11 de fevereiro de 2020. Deus vai fazer milagres aqui nesta igreja. Levante a mão direita para você e vamos profetizar isso. Deus vai fazer milagres notáveis e extraordinários aqui. Deus ainda faz milagre. Deus vai fazer milagre. Porque milagres faz parte do crescimento. Aleluia. Toda a igreja que cresce, ela vive sinais e prodígios. Olha o que diz o versículo. E muitos sinais e prodígios era feito entre o povo, pela mão dos apóstolos, e estavam todos unânimes ao templo, ao alpendre de Salomão. Outra coisa, quanto aos outros, ninguém ousava se ajuntar com eles. Você faz parte de quem? Da igreja que cresce ou dos outros? Olha o versículo. Quanto aos outros, os contrários, os inimigos deles aqui, o sistema, ninguém ousava juntar com eles. Nós não vamos juntar com esse povinho, não. Saduceus, aquela turma que eu falei terça passada, nós não cremos nessa ressurreição de mortos, nós não cremos, nós não vamos ajuntar com esse povo. Mas o povo tinha em grande estima. Sabe o que eu digo para você? Pode ter contrariedade, mas o crescimento vai te dando respeito. O crescimento vai te dando credibilidade. Porque não gosta de você, mas é impossível não ver que Deus está te abençoando. Não gosta de você, mas é impossível não ver Deus fazendo você crescer. Pode nem chegar perto, pode nem gostar de você, mas vai ter que te respeitar por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Vai ter que respeitar. Aleluia. Aí até o capítulo da número 3, quase 3 mil pessoas, já estavam nos 5 mil, né? 3 mil foi lá no milagre. Mas daqui a pouco, diga comigo assim, vai ser tão grande que eu vou perder a conta. Perder, nós vai crescer tanto nesse frango da rocha que nós vamos perder a conta. Nós vai perder, você crê ou não crê, irmão? Né? Você vai ter que pensar bastante para falar o número de adolescentes que tem nessa igreja. Você vai ter que pensar bastante para falar o número de jovens que tem nessa igreja. Você vai ter que pensar bastante para falar o número de irmãs que tem nessa igreja. Você vai ter que pensar bastante para falar o número de congregações que vai ter nessa cidade, porque vai ser notório o que Deus vai fazer na sua vida. Onde que está isso, pastor? Verso 14. Até o capítulo 4 dava número, depois já perdeu. Foi tão grande, mandou assim, que o versículo diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homem como mulher, crescia cada vez mais. Vocês não dá para contar mais. Já perdeu uma conta do tanto de gente que cresceu nessa cidade. Oh, glória. Não dá para contar mais do tanto que cresceu. O crescimento foi notório. Aí sabe o que acontecia? De sorte. O povo ficou tão apavorado, irmão. Eu sonho com essa loucura. Sonho. De sorte que transportava os enfermos. Nós vamos ajudar até a saúde de Franco da Rocha. Essa igreja vai diminuir a fila do UPA ali, ó. Vai diminuir. Você vai dar menos gasto para a saúde pública de Franco da Rocha. Nós vamos contribuir para a saúde dessa cidade pelos milagres que Deus vai fazer aqui. Oh, glória! Olha, de sorte que transportava os enfermos para as ruas, não vai caber aqui dentro, vai ter que assistir pelo telão lá fora, e o punha entre o leito em camilhas, para que a menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E olha o que acontece, até da cidade circunvizinha corria muita gente a Jerusalém. Quantos recebem esta palavra esta noite? Quantos recebem? Olha aqui o que acontecia: conduzindo enfermos e atormentados de espírito
espíritos imundos eram curados e eram libertos. A igreja que cura, que cresce, é uma igreja que tem libertação, tem cura, pelo poder do nome de Jesus. Quantos recebem este crescimento esta noite? Nós lemos o versículo 42 do capítulo 5. Você vai ter que voltar aqui na outra terça. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você sente a presença de Jesus aqui? Você sente a glória de Deus descendo sobre nós? Essa glória que desce é Deus aprovando o crescimento do seu povo. É Deus aprovando o crescimento da sua igreja. E quem vai ajudar esta igreja a crescer além de Deus é você. Você é o agente de crescimento desta obra. Você tem a visão de Jesus. A visão de Jesus, ninguém breca ela, ninguém para ela, ninguém consegue paralisar a visão de Jesus. A visão de Jesus é contagiante para a glória do nome do Senhor Jesus. Dê um abraço desse irmão, diga para ele: nós vamos crescer muito, irmão. Diga para ele: nós vamos crescer muito. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Chorabacala churracandara mandalama. Churribichandarabacaraba chandarama. Adore a Deus, adore a Deus, libere a sua adoração, libere o seu louvor esta noite, porque a glória de Deus está sobre nós. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Isso, adore a Jesus, adore ao Senhor. Oh, aleluia! Unção de ousadia, unção de Milagre. unção de multiplicação. Você faz parte de uma igreja que cresce. Eu queria que todos levantassem as mãos para os céus e adorassem o nome do Senhor Jesus esta noite, e recebesse esta unção que desce sobre nós. Oh, aleluia! Chorabacala chorracandarabara choracala. Urrabacala xandaramandala. Isso, adore a Deus, adore a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. A unção do crescimento está sobre nós. Se tentar Para terminar, matar os teus sonhos, seu coração, se lançar a você uma coisa e ferir, perder a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançar a você uma cova e ferir, perdeu a visão. Não desista, não pare de oh, glória a Deus. os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Quem pode levantar as mãos para adorar a Jesus? Oh, glória a Deus. Bem forte, cante e adore ao Senhor. Cante.
Levante a mão para o céu, sim, que eu quero profetizar o crescimento. Você que crê, depois do que eu vou falar aqui, você dá o seu maior glória a Deus. Que Deus vai fazer você crescer em todos os aspectos. A minha Bíblia diz, e se a Bíblia diz, eu creio, que dentro daquele cenáculo era quase 120 pessoas. Pastor Jurandir, era quase 120. Depois foram para quase 3.000 pessoas. Depois foi para quase 5.000 pessoas. Agora levante as duas mãos para você receber isso aqui com muita força. Depois das 5.000 pessoas, parou de contar. O crescimento vai ser tão grande que você não vai conseguir contar. Receba agora esse crescimento. Receba agora esse crescimento. Receba agora esse crescimento. Eu profetizo o crescimento de Deus sobre a tua vida. Oh, glória, estenda as vossas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos podem dizer amém.